E aí, galera, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo e hoje nós vamos falar sobre paralelismo, tá certo? Vamos lá, vem comigo aqui, Geometria, professor Renato Monteiro, Colégio Santa Marcelina. Então, paralelismo. Primeiramente, eu quero fazer uma retomada aqui da ideia de posicionamento de retas, retas que são coplanares, ou seja, eu quero falar de retas que que estão contidas, na verdade, no mesmo plano, né? Então, quando você tem, por exemplo, duas retas que estão contidas no mesmo plano, só tem duas opções de posicionamento para elas. Ou elas serão concorrentes, ou elas serão paralelas. Vamos relembrar esses conceitos. Duas retas são ditas concorrentes, tá? Quando a interseção delas vai ser apenas um ponto. O que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte, que as retas concorrentes, elas possuem um ponto em comum. Eu escrevi aqui um ponto P. Então, tem uma reta R e uma reta S, tá? E elas têm um ponto em comum. Elas se cruzam num determinado ponto. Isso aqui, ó, são retas concorrentes. Retas concorrentes. E quando é que elas são paralelas? Vou fazer do outro lado aqui, ó. As retas paralelas, elas possuem duas características bem interessantes. Ou elas não irão se tocar em nenhum ponto, ou elas serão coincidentes, ou seja, irão se tocar em todos os pontos. Nessas duas situações que eu falei, elas são ditas paralelas. Porém, na maioria dos casos, quando a gente falar de retas paralelas, né, a gente vai ter essa ideia de que elas não se tocam em nenhum ponto, tá ok? Então eu vou colocar aqui, ó, eu tenho aqui retas paralelas, ou seja, retas que não possuem interseção, não se tocam, ou não se tocam em nenhum ponto, ou são exatamente coincidentes, né? Lembrando que o primeiro caso, ou seja, o caso em que elas não se tocam, é o caso mais estudado, é o caso que a gente mais vê nas questões, tá bom? Então, sempre que eu falar de retas paralelas, você vai lembrar dessa ideia, ó, de duas retas que não estão se tocando, tá bom? Então, veja só, eu tenho duas retas paralelas aqui, ó, reta R e reta S. Qual é o símbolo de paralelismo? Vamos lembrar, reta R é paralela à reta S. Essas duas barrinhas indicam que elas são paralelas. Qual é o símbolo de retas concorrentes? Você vai botar a reta S é concorrente com a reta R. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É exatamente um xizinho aqui. Bom, agora que a gente está lembrando já o que são retas concorrentes, o que são retas paralelas, eu vou mostrar para você que nesse desenho tem duas retas que são paralelas. Essa reta R aqui, ela é paralela com a reta S, tá certo? Elas são paralelas e existe uma terceira reta, uma T, aqui, ó, que está cortando essas retas paralelas. Essa reta T que corta as paralelas, nós vamos chamar ela de reta transversal. Então essa aqui vai ser uma reta transversal. Sempre que você tiver uma reta cortando as paralelas, o nome dessa reta vai ser transversal. Observe que essa reta transversal, ao cortar as paralelas, ela fez surgir, né, a partir desse corte, ela fez surgir 8 ângulos bem definidos, cada um na sua posição, A, B, C, D, E, F, G e H. Esses ângulos, eles serão classificados com nomes a partir de suas posições, com esses nomes aqui, ó, colaterais internos, colaterais externos, alternos internos e alternos externos. Para você entender essa classificação de acordo com a posição desses ângulos, eu vou fazer uma ilustração aqui, tá? E aí vai ficar muito simples esse entendimento. Então vamos lá. Perceba que essas retas paralelas, elas definem muito bem duas regiões. Tem uma região aqui, ó, tem uma região que está entre elas, tá bom? Tem uma região que está entre elas, e essa região aqui eu vou chamar de região interna. Essa região eu vou chamar de região interna. Então a região interna é a região que está entre essas duas retas aqui. Obviamente que essa outra região que eu vou colocar de verde aqui, ó, tanto lá em cima quanto aqui embaixo, ó, essa região verde eu vou chamar de externa. Então nós temos a região interna e nós temos a região externa. Na região interna moram os ângulos internos, é óbvio. E na região externa
moram os ângulos externos. Então, se eu perguntasse para você, me diga dois ângulos internos, você poderia citar o quê? O G e o H. São dois ângulos que estão dentro da região interna. Se eu dissesse para você, me diga dois ângulos externos, você poderia dizer o E e o D. Eles estão na região externa, não é assim? Pronto, então nós já definimos muito bem onde que é a região interna e onde que é a região externa. Eu gosto até de fazer uma analogia aqui com o rio, dizendo que essa região interna aqui é o rio e essa verde externa aqui, ó, são as margens do rio. Então, o rio é a interna e os ângulos que estão na interna são ângulos internos. E as margens do rio, né, são as regiões externas. E os ângulos que estão nas regiões externas são ditos ângulos externos. Pronto, definidas essas regiões, agora eu vou apagar isso aqui, tá? Lembra bem aí, ó. Lembra bem onde é a região interna, onde é as regiões externas. Lembrou bem? Agora eu vou apagar, tá? Porque eu quero definir outra coisa, só que agora com relação a essa reta T aqui, ó. Essa reta T transversal, ela também separa dois lados. Eu vou chamar de esquerdo esse lado aqui e vou chamar de direito esse lado aqui, ó. Perceba aí que é muito clara, né, essa divisão de lados, ó. Existem ângulos que estão à esquerda da reta T e existem ângulos que estão à direita da reta T. Dois lados muito bem definidos. Bom, se eu te perguntar, me diga dois ângulos que estão do lado esquerdo, você poderia dizer o F e o G. São dois ângulos que estão aí do lado esquerdo. Se eles estão do mesmo lado, tá? Eles vão receber um nome por estarem do mesmo lado. E esse nome é colaterais. Ou seja, eu vou chamar de colaterais ângulos que estão do mesmo lado, com referência a essa reta transversal. A reta transversal é a referência. Ela tem um lado esquerdo e um direito. Se os ângulos estão do mesmo lado, eles são ditos colaterais. Se eles estão em lados diferentes, né, com relação a essa reta T, eles serão ditos alternos. Por exemplo, esse E aqui, ó, e esse B, eles estão em lados diferentes. O E está do lado direito e o B está do lado esquerdo. Então, não estão do mesmo lado, portanto, são ditos alternos. São ângulos alternos. Voltando um pouco, definimos primeiramente as regiões, né, a região interna e as externas aqui. Agora estamos definindo os lados com relação à transversal. Eu coloquei um lado esquerdo e um direito. E estou dizendo que os ângulos que estão do mesmo lado são ditos colaterais. Os ângulos que estão em lados diferentes são ditos alternos. Sabendo dessa classificação, pessoal, agora é fácil a gente entender cada um desses nomes aqui, tá bom? Eu vou deixar o correspondente por último. Eu quero primeiro que você me diga quem são os colaterais internos. Gente, colaterais estão do mesmo lado. Então fica fácil. Olha só. Quais são todos os ângulos que estão do lado esquerdo? Quais são todos os ângulos que estão do lado esquerdo? F, G, B e C. Todos eles estão do mesmo lado, do lado esquerdo, né? Só que eu não quero pegar todos os ângulos do lado esquerdo. Eu quero pegar os colaterais do mesmo lado, mas que sejam o quê? Internos. Destes ângulos aí que estão do lado esquerdo, quais deles são internos? Você vai dizer para mim, tio, os ângulos que são internos são os ângulos G e B, porque eles estão na região interna. Aí você acertou. Ou seja, os ângulos G e B, além de estarem no mesmo lado, de serem colaterais, eles também são internos. Então eu posso escrever aqui, ó, que o ângulo B junto com o ângulo G, tá? Eles são ângulos colaterais internos, tá ok? Quem mais é colateral interno? Bom, com relação ao lado esquerdo, não tem mais ângulos colaterais internos, só o B e o G que são colaterais internos com relação a esse lado. Agora, com relação ao lado direito, tem, né? Porque com relação ao lado direito, eu tenho o E, o H, o A e o D que são colaterais. Mas desses, quem são os que estão dentro da região interna? O A e o H. Então, o A e o H, eles são ângulos colaterais internos. Aí você escreve aqui, ó, A e H são ângulos colaterais internos. Pronto, defini
todos os possíveis ângulos colaterais internos. Do lado esquerdo eu tenho o B e o G, e do lado direito eu tenho o A e o H, como ângulos colaterais internos. Gente, me diga aí quem são os ângulos colaterais externos. Quem são os ângulos que são colaterais externos? Ó, mesmo lado, só que externamente. Primeiro, quem são os externos? O F é externo. Agora me diga um que está do mesmo lado do F, que é externo. O C, ó. Então o F e o C, eles são colaterais externos. Aí você coloca aqui, ó. O F e o C, eles são colaterais externos, né? Do outro lado, eu vou ter o E e vou ter o D. O E e o D, eles são externos, né? E também estão do mesmo lado. Então, o E e o D são colaterais externos. E e D são colaterais externos. Então, eu peguei agora todos os possíveis ângulos colaterais externos, porque eu avaliei tanto um lado como o outro. Quem são os alternos internos, pessoal? Quem são os ângulos alternos internos? Veja, alternos estão em lados diferentes e internos dentro da região interna. Observa que se eu pegar o H aqui, ó, eu não poderia pegar esse A aqui. Por quê? Porque esse A ele está do mesmo lado que o H. Então, o A e o H são colaterais. E os colaterais eu já peguei. Agora eu quero falar dos alternos. Então, eu vou pegar o H, por quê? Porque ele está dentro da região interna, então ele é interno. E agora eu vou pegar um ângulo que esteja do outro lado, né? E que esteja na região interna também. Este ângulo vai ser o ângulo B. Então, o ângulo B, junto com o ângulo H, formam um par de ângulos alternos internos. Ó. Estão em lados diferentes e estão dentro da região interna. Me diga o outro par de ângulos alternos internos. Aí você vai dizer, ó tio, o G ele está dentro e o A também. E além disso, os dois estão em lados diferentes. Então, o A e o G também formam aí um par de ângulos alternos internos, tá certo? Agora nós vamos comentar sobre os ângulos alternos externos. Estou falando de ângulos externos, então eu vou olhar logo para onde? Para a região externa. Vou pegar aqui um qualquer, vou pegar o E. Me diga um ângulo que não esteja do lado que o ângulo E está, ou seja, tem que estar do lado esquerdo e que seja um ângulo externo. Aí você vai dizer para mim, ó tio, o ângulo C, ele está do outro lado e ele também é externo. Então, nós podemos garantir que o ângulo E e o ângulo C formam um par de ângulos alternos externos, tá bom? Observa o ângulo D aqui, ó. Ele é externo também. Qual é o outro ângulo que forma com ele um par de ângulos alternos externos? Então, tio, o D, né, junto com o F, eles formam um par de ângulos alternos externos. Pronto, pessoal. Então a gente viu ângulos colaterais internos, ângulos colaterais externos, ângulos alternos internos e ângulos alternos externos, beleza? Agora eu vou falar dos ângulos correspondentes. Bom, então nós vimos aí, né, que para ângulos colaterais internos tem dois pares, para ângulos colaterais externos tem dois pares, para ângulos alternos internos e alternos externos também cada um deles vai ter dois pares de ângulos, né? E os correspondentes? Como que funciona os ângulos correspondentes? Gente, eu deixei os correspondentes por último, porque é o mais fácil, né? Veja só, este ângulo A, ele tem um correspondente aqui em cima. E a ideia é mais ou menos essa. Você imagina eu pegando essa reta S, né? E subindo, 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 de maneira que a reta S coincida com a R. Ou seja, eu vou colocar a reta S em cima da R. Quando isso acontecer, qual vai ser a posição desse ângulo A nessa situação aqui de cima? Aí você vai concordar comigo que o A vai ficar exatamente onde está esse E aqui, ó. Ou seja, a posição do ângulo A é a mesma posição do ângulo E. Por isso que eu digo que eles são ângulos correspondentes. Os quatro ângulos que estão aqui embaixo, eles se repetem lá em cima. Então, qual é o ângulo lá em cima, né, que está na mesma posição que o ângulo B? É o F, ó. Então, o B e o F são correspondentes. Qual é o ângulo na situação lá de cima que está na posição do ângulo C? Aí você vai dizer, é o ângulo G, tio, ó. Tá vendo aqui? E qual é o ângulo lá em cima que está na posição do ângulo D? É o ângulo H, ó. Tá vendo?
Então, esses pares de ângulos, eles são correspondentes, tá bom, gente? Então, quem é o correspondente do ângulo A? É o E, tá certo? Quem é o correspondente do ângulo B? É o F, né, gente? Quem é o correspondente do ângulo C? O correspondente do ângulo C é o ângulo G. E quem é o correspondente do ângulo D? O correspondente do ângulo D é o ângulo H. Muito simples, muito fácil. Quanto mais exercícios nós fizermos, mais nós fixaremos essas ideias, tá bom? Então vamos passar para frente aqui agora, ó. E aí vai vir um primeiro probleminha. Esse problema diz o seguinte: na figura abaixo, as retas RS são paralelas e cortadas por uma transversal T. O ângulo alfa na figura vale quanto? Olha só, pessoal, o ângulo alfa é esse ângulo aqui, tá? Eu quero que você perceba que este ângulo alfa aqui, ele é correspondente com esse 3x aqui, ó. Ou seja, na situação aqui embaixo, a posição do alfa, né, é a mesma posição do 3x na situação de cima. Ou seja, se eu pegar essa reta S e subir para que ela coincida com a R, o alfa vai ocupar a posição do 3x. Ou seja, o alfa ele é correspondente com o 3x. Ângulos correspondentes possuem a mesma medida. Alfa e 3x serão ângulos correspondentes. E ângulos correspondentes possuem a mesma medida. Então, você vai dizer o que? Que alfa é igual a 3x. É isso mesmo, o alfa é igual a 3x. Ou seja, alfa igual a 3x. Eu estou dizendo para você, né, que você pode substituir o alfa por 3x. É isso mesmo. Este ângulozinho vermelho aqui, ó, tá? Ele é um suplemento desse outro ângulo aqui, ó. Ou seja, quando eu somar esses dois ângulos, vai dar o ângulo raso, né? Você percebe o que é o ângulo raso, ó? Então, quanto que é o ângulo raso? O ângulo raso é 180 graus. Então, eu pego aqui, ó, alfa, né, que é esse ângulo, mais esse outro ângulo aqui, que é 2x mais 80. Isso tem que dar 180, que é o ângulo raso. Só que o alfa, lembra que ele é 3x? Então, tu substitui 3x mais 2x mais 80 igual a 180. Agora você resolve essa equação. Ó. 3x mais 2x vai dar 5x. Passo 80 para o outro lado, fica 180 menos 80, que vai dar 100. E aí fica 100 dividido para 5, que vai dar 20, né? Ou seja, x é igual a 20. A questão pede o valor de alfa. Eu sei que alfa é 3x. Se o x é 20, então o alfa vai ser 3 vezes 20. Então o alfa vai ser 60 graus. Agora eu quero te mostrar uma coisa bem interessante. Veja, se o alfa, que é esse 3x, é 60 graus, então aqui também, ó, vai ser 60 graus. Se esse ângulo é 60 graus, quanto que é esse outro ângulo aqui, pessoal? É isso mesmo, é o suplemento, ou seja, esse ângulo vai ser 120 graus, para completar os 180. Então, aqui embaixo, essa expressão 2x mais 80 também vai ter que dar 120 graus. Aqui, ó, eu tenho um ângulo oposto pelo vértice com esse vermelhinho aqui. Então, aqui também vai ser 60. E aqui, oposto pelo vértice com 120, aqui também vai ser 120. Aqui em cima, correspondente com esse 120, eu vou ter um 120. E aqui embaixo, oposto pelo vértice com 60, eu vou ter 60. Perceba que aqui eu tenho 60, 120, 60, 120. E aqui embaixo eu vou ter 60, 120, 60, 120. A situação de cima é a mesma situação de baixo. Elas se repetem. Mesmo os ângulos que nós encontramos em cima são os mesmos ângulos que nós encontraremos aqui embaixo. Os 4 ângulos se repetem. Isso é muito fácil de perceber. Isso acontece justamente porque as retas RS são paralelas, tudo bem? Então vamos partir para o próximo exercício aqui, ó. Nesse outro exercício, diz assim: na imagem a seguir, as retas U, R e S são paralelas e cortadas por uma reta T transversal. Determine o valor dos ângulos X e Y. Perceba o seguinte: nessa situação nós temos aqui então 3 paralelas, né? Uma situação bem diferente. Mas eu vou analisar de duas em duas. Então, primeiro, olhando para a reta S e para a reta R, eu vou avaliar olhando de duas em duas. Então, primeiro avaliando
AS com AR, eu percebo que esse ângulo de 50 graus, tá? Ele vai se repetir aqui, ó. Aqui também vai ser 50 graus. São ângulos correspondentes. Ora, se aqui é 50 graus, e eu estou observando que esses 50 graus com esse Y aqui, eles formam o ângulo raso, então é porque, ó, 50 mais Y é igual a 180. Então o Y vai ser 180 menos 50, que vai dar 130, pessoal. Então já encontrei o valor de Y. Y é igual a 130 graus. Gente, esses 50 graus, agora olhando para a reta RU, ele vai se repetir aqui, ó. Também na mesma posição, tá percebendo aí? Pois é. E aí, ao se repetir aqui, fica muito fácil de perceber que ele está oposto pelo vértice com o X. Ou seja, o X é igual a 50 graus. Ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida. Então, a análise dessa questão é muito simples, é uma questão muito básica, é uma questão introdutória para a gente estar relembrando os conceitos. Vamos para a próxima situação. Nessa situação, ele diz o seguinte: uma transversal intercepta duas paralelas formando ângulos alternos internos expressos em graus por 5x mais 8 e 7x menos 12. A soma das medidas desses ângulos é quanto? Gente, vamos lá. Primeiro vamos desenhar a situação, né? Eu tenho duas paralelas e uma transversal. Então vou fazer aqui. Uma reta aqui, outra aqui. Duas paralelas, né? Vou chamar de R e S. E uma transversal aqui, ó. Tá aqui. Eu vou chamar a transversal de T. Então eu tenho um par de retas paralelas e tenho uma transversal cortando essas paralelas aqui, tá? E aí, pessoal, nós vamos encontrar os ângulos o quê? Alternos internos. Ângulos alternos internos. São de lados diferentes e estão na região interna. Região interna, aqui, ó, se eu escolher esse ângulo aqui, qual é o outro ângulo que é alterno interno a esse aqui? Alterno tem que estar do outro lado e tem que estar interno. Então, olha, é esse aqui, ó, alterno interno. Então, um desses ângulos eu vou chamar de 5x mais 8 e o outro eu vou chamar de 7x menos 12. Para resolver essa questão, né, nós temos que saber encontrar as posições desses ângulos. Lembrando que alternos estão em lados diferentes e internos na região interna. Então, eu tenho aqui dois ângulos, alternos e internos, certo? Então, para encontrar, quando ele diz alternos e internos, se você procurar logo que eles são internos e depois escolher que eles são em lados diferentes, fica muito fácil aí de você perceber onde é que eles estão. Ah, tio, e se eu escolhesse esse aqui com esse outro? Daria certo da mesma forma, tá bom? Bom, sabendo que esses ângulos são alternos e internos, conforme mostra essa figura aqui, quais são as características que nós podemos dizer a respeito deles? Primeiro eu quero que você perceba o seguinte, ó, esse ângulo 7x menos 12, eu poderia escrever ele aqui em cima, e aí eu já digo por quê. Este ângulo, ele tem o seu correspondente nessa situação aqui de cima, ou seja, aqui em cima eu tenho o correspondente dele. Então eu posso escrever ele aqui, ó. Este ângulo nesta posição é correspondente a este ângulo aqui. E os ângulos correspondentes possuem a mesma medida. Então eu reescrevo ele lá em cima dessa forma. Fazendo isso, fica muito claro de que este ângulo aqui é oposto pelo vértice com esse aqui, ó. Se eles são opostos pelo vértice, eles possuem a mesma medida. Aí eu vou lá e igualo, ó, 7x menos 12 igual a 5x mais 8. Como é que resolve essa equação? Traz o 5 para cá, vai ficar 2x, joga o 12 para o outro lado, né? Vai ficar 12 mais 8, que é 20. Então, o x vai ser igual a 20 dividido por 2, que é 10. Então, encontrei que o x é 10. Se o x é igual a 10, basta eu substituir nessas expressões aqui que eu vou encontrar o valor do ângulo. Eu já sei que esses ângulos possuem a mesma medida. Nós verificamos por meio do desenho que eles são opostos pelo vértice, tá? Então eu sei que quando eu substituir esse x aqui nessa primeira expressão, vai dar o mesmo valor de que quando eu substituir o x nessa segunda expressão. Então basta substituir o x em uma delas e aí a gente já sabe o valor do outro ângulo, né? Então, por exemplo, 5 vezes x aqui vai ser 5 vezes 10, que dá 50, mais 8, 58 graus. Então, estes ângulos aí, cada um deles
tem um valor de 58 graus. Ele pede nessa questão a soma das medidas desses ângulos. Ora, se eu tenho dois ângulos, que cada um mede 58, quanto que é a soma? A soma é multiplicar por 2, é somar os dois, né? Ó, 6, 2 vezes 5, 10, com mais 1, 11. Então fica 116 graus a soma das medidas desses ângulos aí. Vai dar a letra D, pessoal. Letra D, 116 graus. Espero que vocês tenham entendido esses problemas. Caso tenha aparecido alguma dúvida, anote a sua dúvida. Quando nós tivermos nossos momentos de aula ao vivo, você poderá tirar a sua dúvida, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu quero agradecer pela atenção, um forte abraço e tamo junto. Renato Monteiro, Colégio Santa Marcelina, um forte abraço. Valeu, galera!